Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é quinta-feira, dia 18 de novembro do ano 2021. E vamos iniciar neste dia a leitura de um novo livro. Encerramos ontem a leitura do livro do profeta Oséias, o Antigo Testamento. E o livro que iniciaremos hoje, na verdade, é uma carta, uma epístola do apóstolo Paulo, Epístola aos Romanos. Epístola aos Romanos. Os assuntos que serão tratados ao longo de toda a carta, os temas principais, serão os seguintes. Primeiro, o tema da gratuidade da eleição divina. O segundo tema principal é o papel da fé na justificação. Ainda vamos tratar da salvação pela morte e ressurreição de Cristo. E por fim, também um tema muito tratado nesta carta aos Romanos, a harmonia dos dois testamentos, o Antigo e o Novo. Epístola aos Romanos. Nós vamos ler hoje os versículos 1 ao 7, que trata do endereçamento da carta, uma palavra de ação de graças e oração do apóstolo, feita entre os versículos 8 até o versículo 15, e fecharemos a leitura de hoje com o versículo 16 ao 17, que apresenta a tese da epístola. Vamos lá então, ao endereçamento da carta, versículos 1 ao 7, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, nascido da estirpe de Davi, segundo a carne, estabelecido Filho de Deus, com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de pregar, para louvor do seu nome, a obediência da fé entre todas as nações, das quais fazeis parte também vós, chamados de Jesus Cristo. A vós todos que estáis em Roma, amados de Deus e chamados à santidade, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, nesse endereçamento, Paulo se identifica como o remetente da carta e identifica a linhagem de Cristo, descendência de Davi, segundo a carne, mas filho de Deus, pelo poder que nele foi operado por sua ressurreição dos mortos. E aí ele diz para quem escreve a carta: a vós todos que estáis em Roma, amados de Deus e chamados à santidade. Então aqui está o endereçamento. Vamos ler agora dos versículos 8 até o versículo 15, uma palavra do apóstolo, uma palavra de ação de graças e oração, que sempre segue esse padrão nas cartas do apóstolo Paulo. Ele primeiro apresenta o endereçamento da carta, depois ele dá graças a Deus, ações de graças, e faz uma oração. Diz assim: em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo,
por todos vós, porque vossa fé é celebrada em todo o mundo. Deus é testemunha, a quem presto um culto espiritual, anunciando o Evangelho de seu Filho, de como me lembro de vós, e peço continuamente em minhas orações que, de algum modo, com o beneplácito de Deus, se me apresente uma oportunidade de ir ter convosco. Realmente, desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual que vos possa confirmar, ou melhor, para nos confortar convosco pela fé que nos é comum a vós e a mim. E não escondo, irmãos, que muitas vezes me propus ir ter convosco e fui impedido até agora, para colher algum fruto também entre vós, como entre as outras nações, pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Daí meu propósito de levar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Então, Paulo agradece, dá ações de graças pela igreja em Roma, pela igreja constituída ali em Roma, manifesta o seu desejo de ir ter com eles, mas que até o momento em que ele escreve a carta ele se diz impedido de ir, e ele conclui apresentando o seu propósito com esta carta, que é levar o Evangelho também a eles em Roma. A tese dessa carta, versículos 16 e 17 dizem assim: na verdade, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, do judeu, mas também do grego, porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito: o justo viverá da fé. Então, aqui nessa tese, na apresentação dessa tese da carta, da epístola, Paulo já deixa bem claro que, apesar das oposições ao Evangelho, apesar das resistências ao Evangelho, ele não tinha vergonha de anunciar o Evangelho, porque ele entendia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele conclui aqui com esta frase, Esta frase que serviu como base e bandeira luterana, da reforma protestante. Quando o monge agostiniano Lutero, em meio a um período negro da história, sombrio, de trevas, assim registra-se na história, período medieval, onde os cidadãos e o povo não podiam ler as escrituras, só o clero tinha essa permissão. Tempo difícil, um tempo de degradação da igreja. O monge agostiniano, com as incongruências e as inconsistências da fadada doutrina das indulgências papais, ele deitou os olhos na carta aos Romanos e viu essa frase que inflamou o seu espírito: o justo viverá da fé. Com esta frase eu encerro essa porção para hoje, abrindo assim
o início da leitura desta carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Venha comigo, me acompanhe. É a leitura da palavra de Deus. Vamos meditar juntos, ler juntos e caminhar nessa jornada de leitura das Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe, a você e sua família, com esta porção para hoje. Em nome de Jesus. Amém.